Então vamos que vamos. Eu estava lendo a palavra de Deus, pesquisando, estudando, e me deparei com uma história muito triste, né, que é o cerco de Jerusalém. E Jerusalém foi cercada e foi levada cativa. E alguém pergunta, mas por que Deus permitiu que Jerusalém sofresse o cativeiro? Por que Jerusalém foi cercada e levada cativa? Por causa da idolatria, né, e da desobediência. Nós estamos atravessando nos dias atuais uma situação parecida. Estamos atravessando momentos difíceis. Vários pastores de várias denominações estão perguntando a si mesmo por que a igreja evangélica brasileira, depois da pandemia, né? Pós-pandemia, se bem que a pandemia não terminou ainda continua, o Covid-19 ainda continua levando, ceifando vidas. Mas por que, depois de tanta morte, tanto sofrimento, tanto que o mundo, o Brasil, tem sofrido com essa pandemia, com esse Covid-19, porque as igrejas continuam vazias, né? Isso é uma pergunta que não quer calar. As igrejas continuam vazias. O povo esfriou na fé, o povo entristeceu, perdeu a esperança, perdeu a fé, perdeu a alegria, perdeu. Eu não sei por que as pessoas deixaram de congregar. Tem muito crente deixando de congregar, tem muito crente desanimado, olhando para trás, outro arrastando os pés, outros não têm vontade de trabalhar na obra, não tem vontade de fazer a obra. Parece que abateu a fé de alguns, a esperança de outros. O povo está frio, o povo está desanimado, o povo está gelado, o povo está sem ânimo, sem alegria. E essa coisa de ficar em casa, parece que o povo acostumou a ficar em casa, né? Eu estou ali no meu quarto, no meu computador, pesquisando, jogando, estudando, assistindo alguma coisa, aquela comodidade. Se eu precisar de alguma comida, eu dou uma ligada no iFood, ela chega, eu me alimento, ali mesmo eu como, ali mesmo eu me divirto, ali mesmo tem a minha diversão, ali mesmo eu durmo, ali mesmo eu fico. O povo parou. Isso principalmente os crentes em Cristo Jesus. E isso é preocupante, porque muitos não querem mais congregar, outros não querem mais ir à igreja, alguns estão desestimulados. Então eu quero aqui dar um recado para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Volte a congregar. A igreja precisa da sua presença. A igreja precisa de você, a igreja precisa de você, a sua presença ali, o seu trabalho, né?
Isso é muito importante para a igreja, para o pastor, para a liderança. Então não fica em casa, não olha para trás, não larga o arado, não entristece, né? Anima o teu coração, pelo amor de Deus, não pare de congregar, não pare de ir à casa do Senhor. Nós precisamos de você para tocar a obra. Seja bem-vinda, missionária Áquila, um abraço no evangelista Tiago e um beijão nos meus cabelos caracolados. Seja bem-vinda, irmã Miriam Mouta. Jesus te abençoe, minha amada. Seja bem-vinda. Então, meus irmãos, o que é que está acontecendo com o povo de Deus? O que é que está acontecendo com os crentes em Cristo Jesus? Eles desanimaram, pararam, entristeceram. Muitos baixaram a cabeça, se renderam, se entregaram. É hora da gente levantar a cabeça. É hora de crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É hora de animar o coração, alegrar a alma, sair de dentro de casa, ir à casa do Senhor, fazer a obra com alegria. Não deixe esse desânimo tomar conta de você, essa tristeza tomar conta do teu coração, né? Não deixe o seu psicológico abalar, não deixe a sua fé sucumbir, não deixe, não venha de jeito nenhum, de maneira nenhuma apostatar da fé. Creia no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus está voltando, Ele vem buscar a sua igreja, a vinda do Senhor é iminente, Ele vai surgir nas nuvens, para arrebatar a sua igreja, para buscar a sua igreja. E você não pode parar na caminhada, meu irmão, minha irmã. A igreja precisa de você. A obra de Deus precisa de você. Você é uma pedra fundamental ali na casa de Deus. Quando você está ali, Deus se alegra. Os anjos se alegram. A obra de Deus precisa de você, do seu trabalho, da sua presença, do seu investimento. A obra de Deus precisa da sua oferta, do seu dízimo, do seu voto. A obra de Deus precisa da sua presença. A obra de Deus necessita do seu louvor, do seu ensinamento, da pregação, da palavra que você faz, do sorriso, do abraço, de você ali na obra, trabalhando, cuidando dela, dando assistência. Não fique em casa, em nome de Jesus. Saia de dentro de casa, saia com cuidado, mas saia. Coloque máscara, continue usando máscara, continue usando álcool em gel, continue tendo seus cuidados, porque o vírus ainda está por aí. Mesmo vacinado, continue com os seus cuidados. Porém, você precisa sair de dentro de casa, né? Você que canta, a obra de Deus precisa do seu louvor, a obra de Deus precisa da sua palavra, a obra de Deus precisa do seu trabalho, a obra de Deus precisa da sua contribuição, a obra de Deus precisa de você. Não fique dentro de casa, não deixe de congregar, não deixe de ir à casa do Senhor. Vá à casa do Senhor com alegria, louvando o nome dEle. Aguarde a vinda de Jesus. Não desanime, não largue o arado, não olhe para trás, não entristeça o seu coração por nada nesta vida.
continue adorando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Volte a congregar, volte a visitar a casa do Senhor, volte a trabalhar na casa de Deus. A igreja precisa de você. Irmãos, o povo de Deus desanimou. O povo de Deus desanimou. O povo de Deus, parece que o povo de Deus, eu não sei o que é que está acontecendo com a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei o que é que está acontecendo. Meu Deus, Jesus, tenha um encontro, Jesus, com os teus servos, com as tuas servas, em sonhos, em visões, em revelações. Jesus, tenha um encontro com essas mulheres de Deus, com esses homens de Deus, para que eles possam saber, compreender, entender que a obra, ela é realizada por homens, não por anjos. Irmão, a obra é realizada por homens, por mulheres, por seres humanos. Você é um instrumento fundamental na igreja. Aí você para de congregar, você para de ir à igreja, você para de visitar, você para de louvar, para de cantar, para de contribuir, para de pregar, para de ajudar a obra de Deus. Irmãos, a obra de Deus vai sofrer, a obra de Deus vai padecer, a obra de Deus vai gemer, a obra de Deus precisa de você. Então, não abandone a casa do Senhor, não deixe de congregar, não deixe de visitar, não deixe de ir à igreja. A igreja precisa, necessita da sua presença. Mas por que Jerusalém foi cercada e levada ao cativeiro? Por quê? Porque o porquê das invasões e dos cercos que Jerusalém sofreu, né? Os babilônios conquistaram as nações de uma forma que nunca havia ainda sido vivenciado no mundo antigo. Os babilônios, nada os detinha. Eles estavam determinados a tornarem-se os senhores do mundo e podiam fazê-lo não somente pela grandeza do seu exército e instituições sólidas, mas também porque eram autossuficientes. Os babilônios estavam com tudo. Mas a Babilônia, ela foi um instrumento de Deus para conservar Jerusalém em pé, para guardar Jerusalém. Tudo dá errado quando há a desobediência do ser humano. Eu quero dar bem-vindo aqui a nossa irmã G. Pai do Senhor, boa noite, saúde, G, para você e toda a sua família. Um abraço aí do seu esposo, sua sogra, sua mamãe, seus filhos. Quero dar um abraço, mandar um abraço também para o meu amado e meu querido, meu irmão do meu coração, Diácono Sarte. Saudade desse homem de Deus, Diácono Sarte. Um abraço aí na missionária Bia, irmã Francisca, suas filhas. Deus abençoe a todos em o nome de Jesus. Diácono Sarte, que saudade. Então, o profeta Jeremias,
cansou de dizer para o rei Zedequias: fica quieto no teu lugar, não rebela contra a Babilônia, fica quieto, Zedequias. A história diz que o profeta Jeremias cansou de dizer ao rei Zedequias: fica quieto, obedece à Babilônia, faz o que o rei da Babilônia está mandando, não rebela contra a Babilônia, fica quietinho aí, porque quietinho a Babilônia vai preservar Jerusalém, vai guardar o povo. Tá no comando da Babilônia? Tá. Mas fica quieto. Tem hora, irmão, que Deus fala pra gente ficar debaixo da autoridade de alguém. Ah, mas eu não quero ser submisso, mas eu não estou aqui para obedecer homem, eu não estou aqui para fazer a vontade de homem, eu não quero estar debaixo da ordem de ninguém. Irmãos, pelo amor de Deus, há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Tem horas que Deus está dizendo: fica debaixo da autoridade de A, de B e de C. Fica debaixo da autoridade dele, da autoridade dela. Por enquanto, você tem que sobreviver debaixo da autoridade. Mas não. Olha, quando nós olhamos para Jerusalém, o cerco de Jerusalém, e porque ela foi cativa, né? Estamos falando do Reino Sul, Judá. Quando olhamos para a invasão que aconteceu em Jerusalém, para o cerco que aconteceu em Jerusalém, nós encontramos o rei Zedequias, né? E encontramos o profeta Jeremias dizendo para Zedequias várias vezes: fica debaixo da autoridade de Nabucodonosor, não rebela, fica debaixo da autoridade. Mas aí o rei Zedequias, né, apoiado por alguns assessores do Palácio Real, que tinha contato com o comando do reinado do Egito, né? Alguns assessores de Zedequias tinha o desejo que Jerusalém fosse vassalo do Egito. Aí falaram para Zedequias: olha, não escuta o profeta Jeremias, não. Ele está conversando asneira, está falando bobagem. Você precisa mesmo rebelar contra Nabucodonosor e se apoiar lá no Egito. E o Zedequias foi na conversa do povo, dos assessores, e não escutou a voz do profeta. Então, o que é que nós tiramos dessa lição, dessa história bíblica? O que tiramos para nós nos dias atuais? É que hoje o profeta fala uma coisa e alguém dentro da sua casa fala outra. O profeta fala uma coisa, alguém nos corredores fala outra. O profeta fala uma coisa,
e alguém lá nos bastidores fala outra. O profeta fala uma coisa e alguém no teu trabalho fala outra. O profeta fala uma coisa e alguém no colégio, na faculdade, fala outra. E ao invés de você, meu querido irmão, minha querida irmã, ao invés de você dar ouvido para a voz do profeta, você dá ouvido para alguém que está dentro da tua casa, que não tem a visão de Deus como o profeta tem. Aí você dá ouvido para o coleguinha de trabalho, para a coleguinha de faculdade, para o teu amigo que nem é crente, que é ímpio, incrédulo, carnal, mundano. Você dá ouvido para ele e não dá ouvido para o profeta. E depois não venha chorar o leite derramado. Depois não venha dizer que eu não te avisei. Porque a Bíblia manda você crer dos profetas. A Bíblia diz, ó, crê dos profetas e prosperareis. Se o profeta está dizendo, meu irmão, faz o que o profeta está dizendo. O profeta Jeremias disse, olha, Zedequias, faz do jeito que eu estou te mandando. Fica quieto, calado, em silêncio, debaixo da autoridade de Nabucodonosor. Não vai dar ouvido aos teus coleguinhas de palácio, achando que o rei lá do Egito, Faraó, vai te proteger, vai te ajudar. Não, isso vai ficar pior. É melhor estar escravo de Nabucodonosor do que rebelar de Nabucodonosor e procurar ser escravo de Faraó, que a coisa só vai piorar. Então não vai trocar Zedequias 6 por meia dúzia. Tu vai se dar mal. Mas veja que a palavra de Deus apresenta o rei Zedequias. O rei Zedequias, ele tinha um caráter volúvel, fraco, estava cercado de conselheiros bajuladores com interesse próprio. Às vezes a pessoa está dando um recado para você, mas ela está dando aquele recado com interesse dela mesma. Ela não está com interesse nenhum em te ajudar, com interesse nenhum em te ver feliz, com interesse nenhum em te ver prosperar, com interesse nenhum em ver o teu sucesso. O interesse daquela pessoa que está te dando um conselho é dele. Às vezes você fica perguntando, mas por que fulano está me dando esse conselho? Mas por que fulano está falando isso comigo, dizendo para mim fazer, para eu fazer isso, fazer aquilo? Ele está olhando para o interesse dele, não olhando para o seu lado. Então, cuidado com conselhos. Cuidado, porque nem todo mundo que dá conselhos está olhando o seu bem-estar, o seu bem melhor, o seu sucesso, a sua alegria. Ele está olhando o lado dele. E o lado dele estando bem é o que importa, mesmo que você se rebente. Ele não está preocupado com você, ele está preocupado com ele mesmo. Então tenha cuidado com isso, viu? Às vezes você pensa que um conselho é bênção e vai se tornar uma maldição, vai se tornar um problemão na sua vida. Então o rei Zedequias, que não deu ouvido para o profeta Jeremias, o rei Zedequias, que tinha um caráter volúvel, fraco, cercado de conselheiros bajuladores, com interesse próprio, ele estava, tomou os conselhos dos assessores para se rebelar contra Nabucodonosor.
E o que aconteceu? Jerusalém foi destruída. Tudo por causa de conselheiros que não estavam olhando o bem-estar de todos, estavam olhando o bem-estar de si mesmo. Na obra de Deus, na igreja, nós temos que ter muito cuidado com isso. Às vezes a pessoa está dando um conselho, ela está olhando o interesse dela, não está olhando o interesse todo da igreja. Então, tem que ter discernimento do Espírito, tem que orar muito, tem que jejuar, tem que ler Bíblia, tem que fazer as coisas com muita calma, né? Tem que pedir ao Espírito Santo sabedoria, entendimento, conhecimento, inteligência e ciência dos céus e da terra, para não fazer as coisas precipitadas. É ruim e prejudicial à obra de Deus, à igreja, ao rebanho, quando fazemos as coisas precipitadas. Às vezes, chega um irmão, chega uma irmã e dá um conselho ao pastor. E o pastor ele tem que ficar meditando naquele conselho, meditando naquela palavra e pedindo direção ao Espírito Santo de Deus. Esse conselho, Senhor, que o irmão me deu, que a irmã me deu, vai ser bênção para todo o rebanho ou vai ser bênção para só uma pessoa ou duas pessoas? Porque se for para ser bênção de um ou de dois, não adianta. Tem que ser bênção para todo o rebanho. Então, se é bênção para todo o rebanho, pode fazer, porque é bênção para a igreja. Mas se é para benefício de A, B ou C, não faça, porque isso, a igreja ela não está para agradar A, B e C. A igreja está para agradar todos. Nós somos uma comunidade, nós somos uma família espiritual. Nós somos servos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não podemos tomar decisão nenhuma precipitada, porque pode beneficiar uns e prejudicar outros. Só podemos tomar qualquer decisão dentro da igreja quando é para benefício de todos. Eu quero aqui dar bem-vindo à cantora Patrícia Souza. Paz do Senhor, boa noite, saúde, Patrícia, para você e toda a sua família. Quero dar bem-vindo à nossa querida e amada irmã Celinei. Paz do Senhor, boa noite, saúde, Celinei, para você e toda a sua família. Então, cuidado quando você tomar conselhos de alguém, tá? Olha o interesse de todos, não de um, dois ou três dentro da casa do Senhor. Então, falando ainda dos babilônios, né, do poder babilônico nos dias ali do Nabucodonosor, Babilônia, né? Nós podemos dizer que foi esse poderio babilônico que cercou, invadiu, destruiu e reduziu Jerusalém a cinzas e lembranças. Olha, quando Babilônia ataca, ela deixa só destruição, cinzas e lembranças. Então, se você olha para essa história do cerco e da invasão na cidade de Jerusalém e aplica esse texto bíblico para os dias atuais, eu fico pensando o seguinte:
Parece que a pandemia, parece que o coronavírus, parece que tudo isso que aconteceu e ainda está acontecendo, entrou na casa dos crentes e os crentes, suas famílias, a sua chamada, o seu adorar, o seu frequentar a obra de Deus, trabalhar na obra de Deus, parece que tudo isso foi reduzido a cinzas e lembranças. O que eu vejo hoje é uma igreja, estou falando do templo físico, vazia. Aquele tocador que tocava no ministério de louvor, ele foi embora e não voltou mais. Foi porque a igreja ficou fechada tanto tempo por causa da pandemia, por causa do decreto do governador, por causa do coronavírus. A igreja ficou fechada tanto tempo que abriu as portas agora e cadê o tocador? Cadê aquele tocador que era uma bênção? Cadê aquele povo barulhento, que fazia barulho, que tocava para Jesus, que cantava para Jesus? Aonde está aquele irmão? Ele sumiu, foi. Meu Deus, cadê aquela irmã que cantava tão lindo na casa de Deus? Sumiu. O pregador, cadê o pregador? O dirigente do culto, o irmão que ficava na porta, o irmão que ficava ali sorrindo, abraçando, conversando, a irmã da cantina.